Então, a gente ouve muito falar, né, Fê, sobre alimentação saudável, mas também o que a gente percebe é que muitas pessoas, elas ficam perdidas, muitas vezes frustradas, né, com esse tema. E por que você, né, na tua percepção, né, o que você entende que mesmo com tanta informação, Fê, que as pessoas têm, ainda tem tanta dificuldade, né, a gente tem ainda tanta dificuldade para comer bem no dia a dia? Hoje em dia, por conta principalmente da internet, né, nós temos informação a todo momento e informações que nem sempre são confiáveis. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Muita informação e a gente não sabe meio quem seguir e qual orientação seguir, né? Então, e outro ponto que eu falo muito para os pacientes é que por mais que todo mundo saiba o que é saudável, o que não é saudável, não é tão simples mudar um comportamento, né? Porque eu falo que obesidade, toda doença que vem, né, da alimentação, são doenças multifatoriais. Então, a gente sabe que precisa comer legumes, verduras, tomar bastante água, mas na prática é diferente, né? A gente tem uma rotina corrida, vários compromissos, então tudo isso acaba influenciando também. Então, acho que são os fatores que deixam um pouco mais difícil essa questão da alimentação, né? A gente tem também hoje a indústria alimentícia, que tem muitos produtos, e aí a gente também fica na dúvida do que comprar, do que não comprar, qual que é melhor. Então, é muita oferta. Exato, né? E a gente nessa imensidão de informação, de enxurrada de coisas, a gente às vezes não sabe para onde ir, o que fazer, e nesse momento a gente percebe o quanto que ter uma orientação, né? Alguém profissional que nos ajude, que nos auxilie nesse processo, facilita muito, né? Encurta um pouco esse caminho de achar aí uma solução, né? Um caminho mais adequado, não é? E aí aqui a gente fala um pouquinho, né? Eu sempre gosto de falar que, por mais que não é difícil comer bem, né? Hoje eu tento mostrar para os pacientes que é muito tranquilo, mais fácil do que a gente pensa, né? Existem vários fatores que acabam atrapalhando realmente. Falta de planejamento, eu acho que é o maior deles, porque realmente, quando a gente trabalha fora de casa, pega muito trânsito, às vezes tem filhos, tem família, então fica muito difícil você, depois de um dia de trabalho, você chegar cansada e ainda pensar em cozinhar. Então, realmente, o que é mais fácil? Pedir um delivery, né? Então, às vezes você pede um sanduíche, Mais fácil, né? né, muito mais prático. Não tem problema uma vez ou outra. O problema é quando isso acaba sendo rotina, né, todos os dias. Então, quem consegue se planejar um pouquinho melhor, consegue comer um pouquinho melhor. Então, consegue sempre ter em casa salada já higienizada, ou ter sempre um frango temperado na geladeira, arroz e feijão congelados. Então, tudo isso vai ajudar muito na alimentação. O que atrapalha também essa cultura da dieta. Então, esse medo que as pessoas têm hoje em dia de se alimentar, é medo de comer carboidrato, medo de comer arroz à noite. Você fica até meio perdido, você não sabe o que comer. E aí chega uma hora que fica inviável esse tipo de alimentação e você acaba comendo muito mais, tendo episódios assim de compulsão, de exagero alimentar. Então, esse tipo de comportamento de restringir muito por um tempo e depois comer demais atrapalha muito o metabolismo, né? Essa Então, coisa do carboidrato é engraçado, né? Porque depois das 6 horas não dá para comer mais carboidrato, você corta tudo, né? Como se ele estivesse ali esperando que o efeito é só a partir desse horário, né? tipo, faz o mesmo efeito no organismo, tem o mesmo processo de digestão. Então, assim, não faz muito sentido, né? Esse medo também de ganhar peso, que às vezes te deixa com medo de comer, e aí você entra nesse ciclo, né, de restrição, de compulsão e tudo mais. E eu falo da falta de conhecimento, não é um conhecimento, eu falo que, como tem muita informação, às vezes, a gente vê na internet promessas milagrosas que a gente acaba caindo e acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, acho que ter atenção aonde procurar ajuda. E nem sempre eu falo que emagrecer não é tão fácil. Então, quando a gente vê esse tipo de merchan, de propaganda, que você vai perder 5, 6 quilos em 2 semanas, né? Comendo de Tudo tudo. resolve rápido, né? A gente tem que ter cuidado.
Legal. E essa falta de conhecimento, além de levar as pessoas a, sei lá, enfim, fazerem coisas totalmente fora do contexto, sem uma orientação, tem um prejuízo muito grande, né, Fê, no dia a dia, porque isso gera um impacto aí para a pessoa, no resultado que acaba não acontecendo, né? Totalmente. E eu falo que não é nem só no físico, mas até no emocional, porque eu acho que gera muita frustração. E também no financeiro, porque eu falo que às vezes o paciente paga caro, né? Às vezes, sei lá, compra um programa, alguma coisa diferente que vem na internet e não tem aquele efeito esperado. Uhum. Ô, Fê, e vamos pensar no seguinte, assim, no dia a dia do atendimento na clínica que você Hum, acompanha, as pessoas vêm cada vez mais buscando esse equilíbrio, ou elas ainda ficam um pouco presas nessas restrições, no extremo, ou ainda ficam muito ligadas ao modismo, né? Cada época aparece alguma coisa, é uma dieta diferente, para um funciona, um perdeu tantos quilos em X dias, então as pessoas chegam no consultório já com uma ideia mais assim, eu quero sim me equilibrar, ou não, é o que eu vi ali na internet, eu quero ver como que eu posso também fazer, funciona para mim, como que você percebe isso no dia a dia? Hoje eu vejo que a maioria das pessoas já buscam um equilíbrio maior, então fazem mais atividade física, buscam melhorar a alimentação para ter uma qualidade de vida adequada, então a gente vai envelhecendo para conseguir ver os filhos, os netos e tudo mais. Mas existe uma outra porcentagem, né, que acaba querendo também esse tipo de dieta mais restrita, acaba tendo esse comportamento, principalmente mais jovens, porque eu acho que Uhum. a gente acaba vendo muito pela rede social, pelo Instagram, né, as celebridades, os influenciadores, então isso acaba atrapalhando, né? Eu sempre falo que a nossa vida, ela não é igual de um influenciador ou de um artista que vive do corpo, né? São É outras outra rotina, né? é outra rotina. Então, a gente precisa sempre trabalhar com isso, com a individualidade da sua rotina, da sua saúde e da sua dieta. Com certeza, isso, né, é o mínimo aí para a gente entender e saber que, né, a gente não é igual a todo mundo, nunca fomos, né? Eu sempre falo de informação, eu gosto muito do Guia Alimentar para a população brasileira. Ele já ganhou vários prêmios, então, se você colocar no Google, você consegue baixar. E aí ele explica muito sobre a alimentação saudável de uma forma bem simples, que o guia fala que a gente precisa priorizar alimentos naturais, evitar alimentos ultraprocessados. Então, um exemplo que eu dou muito prático para os pacientes é um bolo. É muito mais saudável você tomar um lanche da tarde, por exemplo, um iogurte e um pedaço de bolo que você fez em casa, que é um produto caseiro, do que comprar Uhum. um bolo pronto no supermercado. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa se atentar e trocar para melhorar a nossa alimentação, né? O guia fala bastante dos produtos regionais, ele fala bastante da importância de cozinhar para a saúde tanto da pessoa como da família, das crianças. Então, ele simplifica essa questão da alimentação. Ele é uma fonte de informação bem confiável e super legal, com modelos também de café da manhã, almoço, jantar, Legal. de todas as regiões do país. Então, é bem, bem legal. Então, é um documento acessível, qualquer pessoa pode ter e para ter como referência mesmo, né? Sim, e tem até os passos de alimentação saudável, então, que são priorizar alimentos naturais, né? Então, a base da nossa alimentação sempre tem que ser frutas, verduras, legumes e, assim, alimentos minimamente processados. Então, são aqueles alimentos que não têm muita alteração da indústria, tipo arroz, feijão, grãos, tipo lentilha, aveia, grão de bico, milho, né? Um pão de fermentação natural também é legal, que não é tão processado, né? O guia pede para a gente evitar o excesso de açúcar, gordura e óleo na hora de preparar o alimento, mas não precisa tirar totalmente da alimentação, sabe? Só reduzir, aumentar o consumo tanto de fibras, vegetais, e também ele fala muito sobre a questão da cozinha, né? Da importância de cozinhar para melhorar essa questão de saúde, tanto familiar quanto do próprio paciente. Show, que legal, né? E super acessível e simples mesmo, né?